Olá a todos, vídeo de balanço das leituras que foram feitas cá em casa em janeiro, ou seja, primeiro mês do ano. Não é que tenha corrido muitíssimo bem, mas também não correu muitíssimo mal. Eu li 7 obras, marido só leu 3, mas a criança redimiu-se e este mês leu 2 obras. Sendo assim, foram 12 obras as obras lidas cá em casa, ou seja, não foram 12, foram 11, porque uma delas foi lida tanto por mim como pelo maridinho. Foram 12 leituras correspondentes a 11 obras diferentes lidas cá em casa, e eu vou começar pelas minhas, como é habitual, porque são aquelas das quais eu falo mais em pormenor. Como eu disse, foram 7, foram 2 para o projeto da Dora All 76, foram 2 de obras lusas e foram 2 que foram lidas na companhia de alguém, e depois há uma que por casualidade foi a única da qual eu ainda não fiz o vídeo de opinião, mas sobre ela falarei com um bocadinho mais de detalhe aqui neste vídeo. Sim, de todas as outras 6 obras há vídeo de opinião, por isso eu não quero falar muito sobre elas. Quero ver se o vídeo não fica muito gorducho nem muito anafado. Ora, começando pelas obras que eu li para o meu projeto muito pessoal de ler mais literatura lusa, como eu disse, eu li 2 obras, delas há vídeo de opinião, mas quero então falar-vos disto em primeiro lugar. Foi a primeira obra que eu li em janeiro, foi a primeira obra do ano e foi uma descoberta fantástica, porque eu ainda não tinha lido nada de Urbano Tavares Rodrigues. E este volume que está aqui nas minhas mãos compõe-se de 4 obras do autor. Eu li a primeira, que se chama Uma Pedrada no Charco, que é um conjunto de contos e novelas, e foi, como eu disse, uma experiência muito boa, uma descoberta muito saborosa e que me fez ter vontade de ler muito mais de Urbano Tavares Rodrigues, não só as outras obras que estão aqui e que compõem este volume, mas também outras que poderão aparecer cá em casa um dia destes. Uma Pedrada no Charco tem vídeo de opinião. Vocês aí vão ver que destes contos e novelas que a compõem, não foram todos com o mesmo sabor, mas foram todos tão bons que fizeram com que eu me visse, entre aspas, obrigada a dar-lhe um 9 em 10. Adorei, e agora em fevereiro também já estou a ler a segunda obra que está aqui dentro e continuarei a fazê-lo até abril. 9 em 10, se vocês quiserem saber um bocadinho mais, espreitem o vídeo de opinião correspondente, que eu deixo ficar na caixa de descrição ou então aqui nos cartões. A ver, vamos. A outra obra lusa que eu li em janeiro é de uma autora que tem um espaço e que ocupa um espaço muito importante na minha vida. Falo-vos de Ruth Simões Ribeiro. A Ruth foi uma querida e enviou-me esta obra que está aqui em dezembro. É uma obra muito pequenina, também ela composta por contos eles muito pequeninos, porque são 8, e vocês veem que a obra é muito fininha. E isto eu li na melhor altura, porque em janeiro, como vocês sabem, nós tivemos as eleições presidenciais. Tivemos dentro dos candidatos uma determinada pessoa de quem eu não vou falar aqui, mas que faz com que eu tenha bastante receio do que vem daí para a frente, ou daqui para a frente. E aqui o que está aqui, nesta obra que se chama A Revolução dos Homens Sentados, relembra-nos que nós não devemos estar calados, nós devemos continuar sempre a fazer revolução, nem que seja no nosso íntimo, nem que seja com pequenas atitudes, nem que seja com palavras, para mostrar que nunca mais queremos que nos calem os direitos e que nunca mais queremos deixar de ser uma democracia. Adorei, dei-lhe 10 em 10 e, mais uma vez, a Ruth deixou-me embevecida e completamente, sei lá, completamente maluquinha com tudo aquilo que ela escreve. É mesmo muito bom e eu recomendo mais uma vez sem reservas.
Para o projeto da Dora, o All 76, eu li duas obras, também têm vídeo de opinião, duas obras diferentes, embora as duas tenham a palavra Auschwitz no título, na capa e no título. Falo-vos de Canção de Cuna de Auschwitz ou Canção de Embalar de Mário Escobar. Não foi a melhor experiência de leitura que eu poderia ter tido, pelas razões que eu refiro no vídeo. É uma obra baseada em factos verídicos, mas tem algumas escolhas da parte do autor que mexeram muito comigo para o lado negativo. Foi uma experiência que faz com que eu me aperceba que cada vez mais, se quiser continuar a ler sobre a temática que tanto me fascina ainda nos dias de hoje, terei que fazer uma pausa nas obras de ficção e dedicar-me mais às obras de não ficção. A esta dei-lhe 6 em 10 e se vocês quiserem saber um bocadinho mais, espreitem o vídeo. Também li uma obra de não ficção, Assim Foi Auschwitz, de Primo Levi com Leonardo de Benedetti. Isto é um conjunto de documentos, de artigos, de depoimentos que foram reunidos por 2 escritores jornalistas e que acompanham tudo aquilo que estes 2 sobreviventes de Auschwitz, mais propriamente Primo Levi, foram escrevendo e fazendo ao longo de várias décadas, depois de terem sido libertados do campo de Auschwitz pelos russos. Foi o meu primeiro contacto com Primo Levi, tenho bastante vergonha de o admitir, mas hei de remediar isso lendo as obras que toda a gente, de certeza absoluta, conhece deste autor italiano. Adorei o que aqui está, não lhe dei a nota máxima porque há muita informação que se vai repetindo, já que isto é um compêndio de vários documentos, há informação que se vai repetindo, há alguma informação que que é errónea e que depois nós, lendo uma parte gigantesca que está aqui atrás de anexos, nos vamos dando conta disso. É uma das coisas que também acho que poderia não ser tão exaustiva e podia ter apenas uma nota no final da página onde essa informação errónea poderia ter sido mencionada, mas é um murro no estômago, embora dado de uma forma bastante objetiva e clara, sem nada de lamechice e pieguice, mas que me deixou com muita, se eu já tinha muita vontade, me deixou ainda com mais vontade de ler as obras de Primo Levi. 8 em 10 e recomendo. Depois, janeiro também se pautou por 2 obras que eu li na companhia de 2 meninas, uma menina para cada obra, digamos assim, e foram 2 experiências fantásticas, de sabor, que deixa-me um sorriso nos lábios. É muito, muito bom ler na companhia de alguém, sobretudo se é alguém que tem um carinho muito grande por mim, porque está aqui sempre, sempre, sempre a apoiar-me. E falo-vos 2 meninas que vocês já devem conhecer, nem que seja de ver nos comentários. Falo-vos da Paulinha e falo-vos da Leonor. Li uma obra com cada uma delas. Com a Leonor foi a nossa primeira experiência, porque a primeira não surtiu muito efeito por causa da vida que se meteu pelo meio, mas finalmente nós conseguimos comatar essa primeira experiência que não foi a melhor, e nós as duas estamos de acordo com isso, e então em janeiro juntamos-nos para ler este clássico do século XX, um clássico moderno norte-americano, Harper Lee, Por Favor Não Matem a Cotovia, ou Mataram a Cotovia na edição da Leonor. E apesar de nós estarmos em continentes diferentes, com horários muito diferentes, um jet lag, assim, uma diferença horária bastante considerável, conseguimos ir falando com muita frequência sobre aquilo que estávamos a sentir na leitura e foi uma experiência maravilhosa. Eu acho que a Leonor não se importa que eu diga, demos a nota máxima ambas a esta leitura. É um clássico moderno que ainda, pelas razões não tão abonatórias em termos de sociedade e de realidade, ainda continua a ser intemporal.
mas tem protagonistas inesquecíveis. Eu apaixonei-me pelos protagonistas desta obra, por esta família algo singular nos anos 30 dos Estados Unidos. E tudo o resto que eu digo sobre a obra está no vídeo de opinião, é arrebatadora, e se vocês ainda não leram esta obra, deem-lhe uma oportunidade, é mesmo muito, muito bom, e tenho a certeza que vocês vão chegar ao final da obra e vão concordar comigo e com a Leonor, porque isto marca-nos, fica connosco, e é uma das obras que eu considero obrigatórias, e só espero que cá em casa, porque esta obra é da biblioteca, mas se ela vier cá para casa definitivamente, como sendo nossa na estante, que tanto o meu homem mais novo como o meu homem mais velho a possam ler e deliciar-se com ela. Eu acho que eles, pelo menos o mais velho, pode pegar nisto, porque a biblioteca estando fechada, eu não sei quando é que vou devolver isto. 10 em 10 e é do melhor. Obrigada mais uma vez, Leonor, por te ter juntado a mim e por ter feito desta leitura ainda mais especial. A segunda obra que eu li na companhia de alguém, e que desta vez foi na companhia da Paulinha, foi esta, de Magda Szabo, Rua Catalin, ou Catalin, nunca sei dizer, embora a Paula tenha tentado ajudar-me a dizer o nome desta rua, eu continuo sem saber como pronunciá-la, mas continuemos. Foi então esta obra que eu li na companhia da Paulinha. Foi mais uma experiência saborosíssima, porque é muito, muito bom, e é com a Paula que eu faço a maior parte das minhas leituras em conjunto, por isso nós já nos conhecemos muitíssimo bem. E apesar de esta obra não ter tido o mesmo efeito em mim que teve na Paula teve um efeito mais positivo, eu não posso deixar de recomendá-la, e sobretudo para quem, como eu, gosta de um estilo muito simples, sem subterfúgios, muito clean, mas que nos leva a conhecer 3 famílias que casualmente moram durante algum tempo das suas vidas nesta rua. E esse tempo fez com que essas 3 famílias criassem laços, entre elas, laços esses que fazem com que, depois de todas elas terem sido obrigadas por esta ou por aquela razão a sair daquela rua, que todas elas, todos os elementos dessas famílias se sintam órfãos, se sintam incompletos e se sintam, como é que eu ia dizer, não plenamente felizes com aquilo que têm, e sempre com saudades desses tempos que parecem, sempre que eles recordam deles, que parecem perfeitos, repletos de harmonia, repletos de união, repletos de coisas simples mas saborosas, ou seja, há ali um antes e um depois na vida destas personagens que nós vamos percebendo à medida que vamos lendo a obra, e que foi uma das coisas que mais me agradou naquilo que esta leitura me trouxe. Não foi, contudo, uma leitura que me fizesse dar à mesma a nota máxima, e eu explico isto bem no vídeo de opinião. Faltou-me alguma coisa, não consegui criar ligação e empatia completa com esta leitura, e é por isso que eu dei-lhe apenas 8 em 10. A última obra que eu tenho aqui para mostrar-vos, e que foi aquela que, por esta ou por aquela razão, eu não fiz vídeo de opinião sobre a mesma, falo-vos de Dias Sem Fim, de Sebastian Barry. Deste autor irlandês já tinha lido, creio eu, em janeiro de 2019, ou seja, há 2 anos atrás, Escritos Secretos, e tinha adorado essa obra. Esta aqui, então, foi a segunda que eu li do autor, e deparei-me com variadíssimas coisas diferentes em relação aos Escritos Secretos, e uma outra muito semelhantes. Aquilo que é verdadeiramente diferente tem a ver com o facto de, enquanto em Escritos Secretos nós vamos até a Irlanda, aqui vamos até aos Estados Unidos, vamos a meados do século XIX e vamos conhecer 2 crianças que são muito pobres, que não têm já nenhum apoio familiar
e que por causa de coincidências da vida se conhecem e nunca mais se largam, vão então ter uma vida repleta na companhia uma da outra, vão ser os dois soldados do exército e vão os dois participar em conflitos do mais bárbaro e do mais sangrento e do mais violento que vocês possam imaginar. Eu não estava nada à espera de encontrar isso aqui dentro, mas depois de ler esta citação que está aqui na capa do Times, que diz belo e brutal, dá para entender que sim, a citação é mesmo na mousse, é mesmo pertinente, porque grande parte da obra leva-nos a acompanhar esses conflitos que o exército, por um lado, trava com os índios e, por outro lado, trava na guerra civil com o exército do outro lado da Confederação Sulista. E é preciso estômago para essas descrições. Sentia às vezes vontade de parar, de vomitar, porque é mesmo muito, muito brutal e muito cru, muito sangrento e muito violento aquilo que nos descreve o autor. Mas por outro lado temos a contrabalançar a parte bela, a parte de uma amizade e um amor indestrutíveis. Temos dois jovens que, por casualidades da vida, se vão ver a cargo de uma menina e é de uma beldade sem fim, todo o carinho, todo o amor e toda a atenção que eles vão dar àquela miúda e que é retribuído de igual forma ou ainda mais. E depois temos também homens, porque a obra é maioritariamente masculina, homens muito íntegros, muito íntegros por um lado e muito à frente do seu tempo, e por outro homens muito bárbaros, e que a adrenalina da guerra faz deles máquinas assassinas. Eu gostei muito, mas não lhe dei a nota máxima, dei-lhe 8 em 10, a parte da brutalidade eu não consegui esquecê-la, embora reconheça que ela retrata aquilo que é a guerra, aquilo que é um conflito que homens travam entre si e que leva a que cometam ações piores, creio eu, que muitas vezes as dos animais. Dei-lhe 8 em 10, mas quero continuar e muito a ler este autor, porque é irlandês e tudo que sai das letras irlandesas, olha, deixem-me ser parcial, é verdadeiramente bom. 8 em 10 e mal posso esperar, porque a Paulinha disse-me que a menina que também protagoniza esta obra, vai protagonizar outra que o autor vai lançar em breve e eu quero mesmo muito lê-la. Para além do mais, eu tenho mais 2 obras na estante deste autor que hei de ler um dia destes. E agora quero falar-vos das leituras dos meus homens. Como eu disse, o meu marido leu 3, leu 2 obras de autores portugueses e uma de uma autora estrangeira. É com ela que eu vou começar. Foi uma recomendação minha. Eu li esta obra quando? O ano passado, em maio. Não foi uma obra que me tivesse arrebatado plenamente, mas sabia eu de antemão que aquilo que ela tem, porque é um romance histórico, é um romance leve, é um romance que nos leva à Escócia, que nos leva a toda uma luta pela independência da parte dos escoceses, e depois tem outros ingredientes que eu sei que o marido adora, e então ele, desta vez, que não é que faça muitas vezes, desta vez teve em atenção a minha recomendação, tirou esta obra da estante e deu-lhe 10 em 10. Por isso, como veem, para quem gosta desses ingredientes que eu falei, acreditem que esta obra vale muitíssimo a pena, tal como se percebe pela nota do marido. As obras que ele leu em português, uma delas foi uma que eu também li em janeiro, falo-vos da obra de Ruth Simões Ribeiro, ele também gostou mesmo muito, deu-lhe 9 em 10,
provavelmente faltou-lhe alguma sensibilidade, a minha transborda, a dele não é tanta, para dar-lhe a nota máxima como eu dei, mas deu-lhe 9 em 10, por isso adorou. E 9 em 10 também deu a esta, João Tordo, de João Tordo, Felicidade. Sei que é uma obra algo controversa, sei que há muita gente que ou adora ou detesta, e eu ainda não sei quando é que lhe pego, porque isto chegou às estantes no Natal e o maridinho já está a papar, sim, sim. E deu-lhe 9 em 10, como eu já disse, referiu alguns ingredientes, partilhou comigo alguns ingredientes que provavelmente não me vão agradar muito, mas a ver, vamos, quando eu pegar nela, depois dou-vos a minha opinião. A do marido é que vale muitíssimo a pena e então, porque lhe deu 9 em 10. O filhote leu 2 obras este mês, uma delas que já vinha de dezembro, porque é algo grandota, e outra que leu para a disciplina de português e para tudo que tem a ver com o Plano Nacional de Leitura. Falo-vos em primeiro lugar da que vinha de dezembro, que é esta, e que faz com que o meu filhote esteja a ficar como nós os dois, os pais, ou seja, completamente obcecado pela temática da Segunda Guerra Mundial. Ele leu este, que também já foi a Rapariga do Casaco Azul, de Mónica Esse, que já foi lida por mim e pelo marido, e eu e o marido concordamos em dizer que isto é algo juvenil a mais para nós, mas para um rapaz como o nosso filhote, que está prestes a fazer 15 anos, isto caiu mesmo na altura certa. Ele adorou, farta-se de falar desta obra, farta-se de falar da Anneke, que é a protagonista. Ele amou isto e está sempre a dizer que agora só quer ler da Segunda Guerra Mundial, e tudo que não seja da Segunda Guerra Mundial peca por não ser. Deu-lhe 10 em 10 e eu acho que isto foi um marco importantíssimo nas leituras do meu filho, e é um marco que mostra a viragem naquilo que ele agora, a partir de agora, quer ler, ok? 10 em 10, e se vocês tiverem filhotes da mesma idade do meu filho ou um bocadinho mais velhos, e se eles gostarem de romances históricos, aconselho mesmo e muito. A outra obra que ele leu, e como já vos disse, foi para o Plano Nacional de Leitura e para a disciplina de português, foi esta, Oscar e a Senhora Cor-de-Rosa, de Eric Emanuel Schmidt. O marido já leu, eu ainda não li, hei de ler um dia destes. O filhote gostou muito, mas houve alguma coisa que fez com que de imediato ele me dissesse que não ia dar a nota máxima a isto, porque ele disse-me assim: oh mãe, isto nas primeiras páginas já me diz como vai acabar a obra. E eu disse, pode até ser que não, vamos lá ver se as tuas suspeitas, até pode ser que no final não estejas certo com essas, não estejas certo nas tuas suspeitas. Mas as suspeitas dele confirmaram-se, e foi isso que fez com que ele não ficasse plenamente satisfeito com esta obra e lhe desse apenas 8 em 10. Quando eu a ler, depois dou-vos a minha opinião. E é isto, meus queridos, foram estas as leituras feitas cá em casa em janeiro. Digam-me aí em baixo aquilo que andaram a ler. Se leram alguma coisa daquilo que está aqui, digam-me, por favor. Se leram alguma coisa em janeiro para o projeto da Dora, também podem partilhar. Se leram alguma coisa de Autores Lusos, digam-me, por favor. E é isto. Despeço-me e vemo-nos num próximo vídeo. Tchau e boas leituras!